Oi pessoal, hoje estou gravando uma aula sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O objetivo dessa aula é que vocês possam conhecer essa equação e também eu estarei demonstrando as outras duas equações utilizadas nesse conteúdo, tá bom? Primeira coisa que nós devemos definir é o que é movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo quer dizer que é em linha reta, uniformemente variado significa que a velocidade varia uniformemente. Como assim? Imagine o ponteiro de um carro. Então, imagine que você está saindo do repouso, o carro está parado e começa a acelerar. Então, imagine ali que o ponteiro, depois de 1 segundo, vai estar em 10 km por hora. Depois de 2 segundos, vai estar em 20. Depois de 3 segundos, está em 30. Veja que a velocidade do carro está mudando de forma uniforme. A cada 1 segundo que passa, a velocidade aumenta 10 km por hora, não é isso? Então, esse caso onde a velocidade está mudando uniformemente é o caso de movimento retilíneo uniformemente variado que nós vamos estudar. Veja, quando nós falamos de movimento retilíneo uniforme, nós definimos que velocidade era o quanto a posição estava mudando. Por quê? A velocidade não era a variação da posição dividido por variação do tempo? Então, expressa o quanto a posição está mudando. O que expressa a aceleração aqui, que é a principal variável que nós veremos aqui? A aceleração expressa o quanto essa velocidade está mudando, tá bom? Claro, quando você pisa no acelerador, o que acontece? A velocidade vai aumentando. Então, o que é a aceleração? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, o quanto a velocidade está aumentando em cada instante de tempo, tá bom? Professor, você só apresentou aqui. Eu vou tentar convencer vocês desta equação, tá bom? E desta aqui também. Primeira coisa, suponha que você esteja convencido disso aqui. Vamos agora ver quais as consequências disso aqui. O que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, esse ΔT está dividindo, posso passar para cá multiplicando. O que eu concluo? Que a variação da velocidade, está aqui, é a aceleração vezes a variação do tempo. Então, aceleração vezes a variação do tempo. Na primeira aula, eu expliquei para vocês que sempre que aparece variação de alguma coisa, é o final menos inicial. No caso aqui, ó, a variação da velocidade é o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial. Igual a aceleração. E o que é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Se o t0 for igual a zero, por que eu considero muitas vezes o t0 igual a zero? T0 é o tempo inicial, então é o tempo quando você começou a marcar. Você vê um carro ali em movimento, você começa a marcar no relógio para medir ali a velocidade dele, alguma coisa. Quando você começa a marcar no relógio, em geral você usa um cronômetro, o cronômetro começa a marcar do zero. Então você, por exemplo, não começa a marcar das 3 horas para 4 horas. Então muitas vezes a gente considera que o tempo inicial é zero, ok? Como se a gente estivesse marcando num cronômetro mesmo. Se t0 for igual a zero, o que eu concluo? Isso aqui vai ser zero. O que sobrou de cá? Aceleração vezes tempo. Se eu pego esse velocidade negativo e passo ele para lá, ele passa positivo. De cá fica só v. Esse v0 passa para lá positivo. Passou para lá. De cá ficou aceleração vezes tempo. Continuou. Veja que daqui para cá a única coisa que eu fiz foi passar a velocidade para lá, v0 para lá positivo. E colocar t0 igual a zero. Que aí fica a aceleração vezes tempo aqui. Ok, essa equação aqui aparece muito em provas e é uma equação super importante. Como vocês podem observar, essa equação aqui, ó, também é uma equação do primeiro grau. Porque lembra que uma equação do primeiro grau é uma equação do tipo y igual a ax mais b? É isso, não é? Aqui quem que faz o papel de y? A velocidade. Conforme o tempo passa, ou seja, se eu fosse pensar na equação do primeiro grau, conforme x muda, y muda. Aqui, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai passando também. Vai mudando, né? Claro, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando em geral, ou diminuindo se a aceleração for negativa, se ele estiver freando. Ok? Isso aqui seria o... Veja, y igual a ax mais b. Esse aqui seria nosso b, ok? O x seria o t
E o A aqui está com a mesma nomenclatura, né? Por coincidência. Ok. A primeira coisa que nós devemos falar é qual que é a unidade de aceleração no sistema internacional. No sistema internacional de unidades, a unidade para aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? O que expressa isso aqui? Vamos tentar abrir um pouquinho essa unidade? Pessoal, será que eu posso escrever dessa forma aqui, ó? Dizer que a aceleração é metros por segundo dividido por segundo? Veja que isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Eu não estou mudando isso quando eu escrevo dessa forma. Por quê? Olha só, quando eu tenho uma razão, por exemplo, eu pego 3/4 e divido por 2. Em matemática, o que vocês aprendem a fazer? Que esse 2 que está aqui embaixo passa multiplicando 4 aqui, não é isso? De tal forma que o 3 eu mantenho, 2 vezes 4 é 8. Quando eu escrevo isso aqui assim, o que acontece? Esse S que está aqui embaixo passa multiplicando esse S aqui, ó. S vezes S, S quadrado. Em cima está metros normal. Então o que eu fiz? Eu só reescrevi essa notação de uma forma diferente. Isso aqui permite a gente entender melhor o que é aceleração. Ok? Por quê? O que é metros por segundo? Tem a ver com velocidade, não é? O que é segundo? Tem a ver com tempo. Veja, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a unidade aqui de aceleração conta pra gente já qual é a fórmula. Isso vai acontecer muitas vezes, tá bom? Quase sempre as unidades vai expressar qual a equação que eu vou utilizar. Isso é muito bom, que às vezes você não lembra da equação, mas você lembra da unidade. Você fala assim, eu sei que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, se você abrir essa unidade, você vai lembrar que isso aqui é variação da velocidade, isso aqui é tempo, variação do tempo. Mas vamos então fazer um exemplo para convencer vocês de tudo isso. Olha só, um móvel parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a variação da velocidade desse móvel após 4 segundos? Então eu quero saber o quanto a velocidade dele mudou. Quando eu falo variação, eu quero saber o quanto mudou. Tudo bem? Veja só. A aceleração dele ser 5 metros por segundo ao quadrado, o que significa? Vamos fazer isso aqui que a gente fez? Então, ó, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou escrever de uma forma diferente. Vou escrever 5 metros por segundo dividido por segundo. O que significa? Olha só. Isso aqui, ó, é o tanto que a velocidade dele mudou, isso aqui é o tempo. Significa que a velocidade dele mudou 5 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, a cada segundo que se passa, a velocidade dele aumenta 5 metros por segundo. Certo? Então, ele partiu do repouso, certo? Quando eu falo que ele partiu do repouso, a velocidade dele inicial era 0. E a velocidade dele foi aumentando quanto? 5 metros por segundo a cada segundo que se passa. Depois de 4 segundos, qual vai ser a velocidade dele? No primeiro segundo vai ser 5, né? Porque é 5 metros por segundo a cada segundo. No segundo instante vai ser 10. No terceiro instante vai ser 15. No quarto vai ser 20. Então eu consigo, sem utilizar a equação, eu consigo concluir que a variação da minha velocidade é 20 metros por segundo. Mas o que você fez? Você pegou a aceleração, que era 5 metros por segundo, e multiplicou pelo tempo, que é 4, para encontrar o quê? A variação da velocidade, não foi isso? 5 vezes 4 dá 20. Resumindo, a variação da velocidade que nós procurávamos, o que nós fizemos? Pegamos a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, e multiplicamos pelo tempo. Vamos então agora, no lugar de ter que pensar em tudo isso, só substituir na equação. Nós sabemos que variação da velocidade é aceleração vezes tempo. Então, variação da velocidade é aceleração. Quanto é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo, que é 4 segundos. Olha só. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui, ó. O que é segundo ao quadrado? Não é segundo vezes segundo? Um desses segundos que vai aparecer aqui, ó, cancela com esse segundo de cima aqui, ó. O que sobra? 5 vezes 4 é 20. Sobrou metro e sobrou um segundo aqui. 20 metros por segundo. Ou seja, minha velocidade mudou 20 metros por segundo depois desses 4 segundos.
Beleza. O que eu fiz aqui foi tentar convencer vocês dessa equação, que é exatamente esta aqui. Então, com um exemplo, eu tentei convencer vocês disso. Veja que essa é a mesma desta, porque basta eu pegar o t e passar dividindo. Ele está multiplicando aqui, ó, ele passa dividindo. Então fica aceleração, variação da velocidade sobre variação do tempo, que é esta equação. Beleza, nós já concluímos essa aqui. Vamos agora fazer o gráfico dessa equação para que nós possamos deduzir as outras equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o que eu fiz foi desenhar o gráfico da nossa equação. Primeiro vamos mostrar elas aqui, que nós discutimos essa e esta aqui, né? Essa aqui, pessoal, é que geralmente aparece mais frequentemente. Com ela vocês conseguem resolver. Ela é a mesma coisa que essa, basicamente. Vocês viram que nós só fizemos algumas substituições. Agora vamos lá. Essa equação aqui é uma equação do tipo de primeiro grau, não é? Porque aqui aparece o y e aqui aparece o nosso x, que é o tempo, né? Lembra o que significa esse b na equação do primeiro grau? É onde a reta corta o eixo y, não é isso? Aqui no caso, ela vai cortar o eixo y onde? Em v0, porque o v0 é nosso b, né? Lembra que isso aqui, o a, é a inclinação da reta, né? O quanto ela está inclinada na equação do primeiro grau. Por exemplo, se a inclinação for, se a equação for y igual a 2 mais 3x, então a inclinação é 3. Se for 2 mais 4x, a inclinação é 4. Então a equação vai ficar um pouquinho mais inclinada. Quem que dita a inclinação aqui no nosso caso da nossa equação? A aceleração. Esse azinho aqui indica o quanto está inclinado. Então, quanto mais inclinado, maior a aceleração. Como que eu meço isso? Eu pego a tangente, isso aqui é a tangente, para quem lembra, na equação do primeiro grau. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos lá, pessoal. Então eu desenhei aqui, ó. Veja que esse é nosso eixo x, que no caso aqui é o t. Esse é nosso eixo y, que no caso aqui é o v. E nós temos a nossa reta aqui. Na primeira aula que eu dei sobre cinemática, movimento retilíneo uniforme, nós discutimos que a área aqui sob a nossa reta, que está abaixo da nossa reta aqui, significava o quê? O deslocamento, ou seja, a variação da posição, não é isso? Então, se eu calcular essa área, eu tenho a variação da posição. Cuidado, gente. A área de quem? Do gráfico da velocidade em função do tempo. Não confunda com esse gráfico que nós não desenhamos ainda. Por quê? Porque é melhor nós conhecermos primeiro a equação que descreve a posição, para depois a gente desenhar o gráfico, ok? Aqui nós conhecemos a equação que descreve a velocidade, por isso nós já desenhamos. Ok, vamos lá. Como que eu vou calcular a área desse gráfico? Ou seja, a área é o deslocamento, certo? Como que eu vou calcular? Eu sei que essa área total, ou seja, o deslocamento, nossa variação da posição, é a área desse retângulo aqui, mais a área do triângulo. A área do retângulo mais a área do triângulo. E quem que é a área do retângulo? Pessoal, como que eu calculo a área do retângulo? Não é base vezes a altura, ou altura vezes base, tanto faz, né? Qual que é a altura? V0. Qual que é a base? Eu fiz a suposição de que esse móvel se moveu até um tempo qualquer t, que eu não sei ainda. Então aqui, base vezes a altura fica o quê? V0 vezes t. Então a área desse retângulo é V0 vezes t. E a área desse triângulo aqui, ó, eu vou pegar a base vezes a altura e vou dividir por 2, não é isso? A base tá fácil. É t, porque a base desse retângulo é a mesma da base desse triângulo, ok? E qual que é essa altura aqui, gente? Pessoal, aqui tudo, olha só, é v, tá certo? Esse pedacinho pequenininho aqui é v0. Então esse pedaço aqui, ó, vai ser o que é tudo menos essa parte aqui, ou seja, v menos v0. Para ficar mais claro, pensa em número. Se aqui for 6 e aqui for 2, então aqui é 4, né? Então tem que pegar 6 menos 2. No caso aqui, quem que eu vou pegar? V menos v0, certo? Então esse é o tamanho aqui da altura. Ou seja, qual que é a área desse triângulo? É base, que é t, tá aqui, ó, vezes a altura desse triângulo, que é v menos v0,
está aqui, e tudo isso dividido por 2, porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ok? O que eu vou fazer agora? Olha só, pessoal. Quem que é V? Quem que é V? Quem que é essa partezinha aqui, ó, V? É a velocidade final do móvel, não é? Porque ele partiu de uma velocidade inicial e conforme o tempo foi passando, a velocidade dele foi aumentando também. Como que eu calculo V? Nós já calculamos, ó, a velocidade final de um móvel é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, não é isso? Então aqui, ó, no lugar desse V aqui, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Por quê? Porque é a mesma coisa, porque V é igual a V0 mais AT. Daqui eu tirei isso, ó, V igual a V0 mais AT. Então só fiz uma substituição. O que eu posso fazer agora? Mantive esse menos V0 aqui, beleza. O que eu posso fazer? Aqui aparece V0 positivo menos V0. O que vai acontecer? Cancelar, não é? Então, cancelei aqui. O que sobrou? T vezes A vezes T. T vezes T é T quadrado. Então vai aparecer o A vezes T ao quadrado e esse 2 aqui de baixo. Tá quase no formato que vocês costumam ver no primeiro ano. O que acontece? Quem que é ΔS? ΔS é S menos S0. Né? Sempre que aparecer um delta é o final menos o inicial. Então eu vou pegar aqui o S menos S0. Esse S0 que está negativo, se eu passar ele para lá positivo, o que fica? Fica o S sozinho de cá. O S0 passou para lá positivo. Tem mais esses dois termos aqui, ó, que é o V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Beleza, professor. Agora, se eu tiver um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, eu consigo descrever a posição que ele vai estar em qualquer instante? Consigo, porque eu tenho a função que descreve a posição em função do tempo. Que tipo de equação que é essa? Essa aqui é do primeiro grau, y depende de x. E essa aqui? Nosso y é o s, né? Assim como o nosso y aqui era o v. Isso aqui, ó, pessoal, é uma equação do segundo grau, porque tá vendo que aparece um t quadrado? Então é como se tivesse um x quadrado. Veja que o t é nosso x, é a nossa variável, né? Aqui aparece um t e aqui um t quadrado. Vamos fazer uma analogia disso aqui com a equação do segundo grau? Vou escrever assim, ó. Y é igual a... Isso aqui seria o c mais b vezes x mais... Na verdade, ax mais ax quadrado mais bx mais c. Então aqui é ax quadrado. Certo? Tanto faz a ordem, né? Tanto faz a ordem aqui. O x quadrado é esse t quadrado. O x é o t, ok? Quem que é nosso c? Nosso c é S0. Quem que é nosso b? Nosso b é V0. Quem que é nosso a? É o a sobre 2 aqui, né? Que faz o papel do a da equação de segundo grau. Essa equação tem um comportamento de uma função de segundo grau. Como que é o comportamento de uma função de segundo grau? Uma parábola, não é? Então, nosso gráfico aqui vai ficar o quê? Vai ficar uma parábola. Só que, tem parábola para o lado negativo aqui? No caso de uma equação do primeiro grau, do segundo grau, geralmente tem. Mas aqui o t fica negativo, não fica? Existe tempo negativo? Não existe. Então, a nossa solução só vai ser válida para t positivo. Então vai ficar um gráfico mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Isso se o A for positivo, porque aí eu tenho essa concavidade aqui. Se o A for negativo, lembra que a concavidade é o inverso? Então se o A fosse negativo, poderia ser algo assim, ó. Algo assim, né? Ok? Mas vamos deixar o A positivo aqui. Vamos deixar o Azinho positivo. Beleza. Isso aqui faz sentido? Onde corta o gráfico, gente? No caso de uma função do segundo grau, ela corta o gráfico em S0. Claro, essa aqui é a nossa posição inicial, S0. Conforme o tempo vai passando, vamos interpretar agora esse gráfico? O móvel não está aumentando a velocidade, né? Então quer dizer que no primeiro instante ele anda pouquinho, porque a velocidade dele não está alta ainda, né? Mas no segundo instante ele já está com uma velocidade considerável, então ele vai andar um pouco mais. No terceiro instante, ele vai andar mais ainda. Isso aqui está sendo expresso nesse gráfico. Olha só. No primeiro instante, vamos aqui, ó.
No instante 0, ele estava nessa posição. No instante 1, ele está aqui nessa posição aqui, ó, um pouquinho acima, tá vendo? No instante 2, ele está nessa posição, ó. Olha só como ele já andou mais, ele já andou esse tanto aqui, né? No instante 3, olha só o tanto que ele andou. Ele andou um tantão grande. Então, no primeiro aqui, ó, no primeiro instante, ele andou isso aqui, ó. Eu vou desenhar esse pedacinho que ele andou aqui, ó. Ele andou esse tanto. No segundo instante, que tanto que ele andou? Esse tanto aqui, ó. No terceiro instante, tá vendo que cada vez ele vai andando mais? Por quê? Porque a velocidade dele vai aumentando. Conforme o tempo vai passando, a velocidade dele vai sempre crescendo. E cada vez a posição dele varia de forma mais rápida, tá bom? Então aqui, acho que vai ficar melhor assim. Ok, então é isso. Vamos agora ver a última equação. Então olha só, vamos resumir aqui, nós vimos até agora. Essa equação que eu queria convencer vocês, que foi aquela lá que eu fiz no exemplo. Essa equação, que aparece muito. Vamos agora para a demonstração da fórmula de Torricelli, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade aqui, tá faltando uma equação para a gente completar nossas demonstrações de hoje. A equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS, que é a variação da posição. Como que eu vou fazer isso? E quando que eu vou utilizar essa equação? Essa equação eu vou utilizar quando eu não tiver o tempo fornecido, porque veja que aqui não aparece tempo em lugar nenhum, né? Como não aparece tempo em lugar nenhum, se algum exercício não fornecer o tempo, pode ser que essa equação seja válida para te ajudar a resolver. Da onde vem essa equação? Vamos ver isso? Se não tiver o tempo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir o tempo aqui e substituir aqui, nessa outra equação, em algum caso que eu precisar de fazer isso. Então vamos fazer isso, só que sem números, analiticamente. Vamos isolar o tempo aqui e substituir aqui. Como que eu isolo o tempo aqui? Primeira coisa, eu vou deixar o tempo sozinho do lado direito. Esse V0 que está positivo, passo ele para cá negativo, fica V menos V0. De lá só fica A vezes T. Esse A que está multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, se o A que está multiplicando passou dividindo, ficou só o T de cá. Portanto, eu consegui isolar o T. Achei o T. Quanto que vale T? T vale V menos V0 dividido por A. Ok? Então, agora vamos substituir o T aqui, ó. Certo? Esse S0 que está aqui, eu posso passar ele para cá negativo. Eu vou fazer isso porque depois isso vai ser útil. Então, esse S0 passei para cá negativo. De cá ficou quem? Do lado direito. O S0 passou para o lado esquerdo. Então, beleza. Do lado direito ficou V0 vezes T. Quem que é? Ó, V0 vezes T. Quem que é T? T é V menos V0 dividido por A. Então, coloquei aqui, ó, V menos V0 dividido por A. Mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Quem que é T? Esse termo aqui, não é? Então, coloquei o T aqui, só que elevado ao quadrado por causa desse quadrado aqui. Agora é só a gente manipular matematicamente e a gente vai chegar em Torricelli. Quem que é S menos S0? Lembra que é ΔS? Sempre que aparece ΔS é o final menos inicial, ou seja, S final menos S inicial. Aqui, o que eu vou fazer? Esse V0 vai passar multiplicando aqui e aqui, ó. Vai ficar V0 vezes V, V0 vezes V. Como tem um sinal negativo aqui, vai manter esse sinal negativo. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. Esse A que estava aqui eu mantive. Mantive de cá. E de cá, como que vai ficar? Vai ficar A sobre 2. Gente, isso aqui que está em cima é aquela regrinha que eu tenho. O quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Então, vou fazer, ó, o quadrado, porque tem um quadrado aqui, né? Então, o quadrado do primeiro é quanto? V quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, só que o segundo é menos. Então, vai aparecer um negativo aqui, ó. Então, vai ficar menos 2V0 vezes V, ou seja, que é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado, né? Que é V0 quadrado. Então, aqui V0 quadrado. Esse quadrado não vai atuar só aqui em cima, ele vai atuar embaixo também, né? Então vai ficar A quadrado. Aqui. A quadrado é a mesma coisa que A
vezes A. Concordam com isso? Então, no lugar do A quadrado, eu posso colocar A vezes A. Aqui eu tenho um A multiplicando e aqui eu tenho um A dividindo. Não é isso? Então, o que eu posso fazer? Cancelar esses dois termos aqui. O que me sobrou aqui? 2A embaixo, né? Embaixo sobrou 2 vezes A. E aqui sobrou A. Como que eu vou somar duas partes da equação que tem aqui essa parte de baixo negativa? Diferente, desculpa. Que tem essa parte de baixo diferente. Aqui é A e aqui é 2A. Lembra que quando eu tenho numericamente eu tenho que tirar o mínimo? Então eu tenho que tirar o mínimo entre quem e quem? A e 2A. Qual que é o mínimo? Dá para dividir por quanto? Por 2, não é? Se eu dividir por 2, aqui fica A e aqui 2A dividido por 2, olha só. 2A dividido por 2, cancelo, fica A. E agora dá para dividir por quanto? Por A, né? A dividido por A é 1, porque eu estou pegando o número dividido por ele mesmo. A dividido por A é 1, beleza. Aqui 2 vezes A. Então o mínimo entre A e 2A é 2 vezes A. Agora sim eu consigo juntar tudo. Quanto que é 2A dividido por A? Que agora eu vou ter que dividir e depois multiplicar em cima, né? Quando eu tiro o mínimo eu faço isso. Depois faço a mesma coisa de cá. Quanto que é 2A dividido por A? Olha só. 2 vezes A dividido por A. Posso cancelar, não posso? Fica 2. Então 2A dividido por A é 2. Então vai ficar 2 vezes esse termo que está aqui em cima, que é 2 vezes 0V, menos 2 vezes 0 quadrado. E agora vamos fazer a mesma coisa de cá. 2A dividido por 2A, agora seria diferente, ó. 2A dividido por 2A. Os A se cancela e o 2 também. Dá quanto? Dá 1, né? Isso aqui dá 1. 2A dividido por 2A, 1. Então vai ficar 1 vezes isso aqui, que é o que está aqui em cima. Que é V 0 quadrado vezes 1 é V quadrado. Não, V quadrado vezes 1 é V quadrado. Menos 2 vezes 0V, mais V 0 quadrado. O que eu posso fazer agora? Aqui aparece 2 vezes 0V. Aqui aparece menos 2 vezes 0V. Então, posso cancelar. Né? Aqui aparece um V quadrado. Então, vou colocar aqui V quadrado. Aqui aparece menos 2 vezes 0 quadrado mais V 0 quadrado. Não é isso? Quanto que é menos 2 mais 1? Quando não aparece, tem 1 aqui, né? Menos 2 mais 1 é menos 1, não é? Então, fica menos V 0 quadrado. Então, menos 2 vezes 0 quadrado mais V 0 quadrado, menos V 0 quadrado. Aqui embaixo mantém 2A. Agora, o que eu vou fazer? 2A que está dividindo, vou passar multiplicando. Então, ficou 2A delta S, de cá ficou V quadrado, menos V 0 quadrado. Veja que eu trocar o lado dessa equação não importa. Eu virar ao contrário, colocar esse termo de cá e esse de cá, posso fazer isso, né? Foi o que eu fiz. E esse V0 quadrado que está negativo, posso passar para lá positivo. Então ele passou para o lado direito positivo. Ficou V0 quadrado mais 2A delta S. Pronto. Concluímos. O que nós falamos nessa aula? Das 3 equações que regem o movimento retilíneo uniformemente variado. Vou colocar as 3 aqui, que é o resumo de todas as equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Já coloquei os gráficos, que foi aqueles 2 primeiros que eu desenhei, e a gente já fez uma discussão sobre eles. Então, vou só colocar a última aqui, ó. Só colocar por uma questão de um resumo mesmo, para quem for estudar e for fazer os exercícios. Então, aqui nós temos mais uma equação que está dentro de movimento retilíneo uniformemente variado. E essa outra equação é V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Tudo aqui de movimento retilíneo uniformemente variado. Discutimos as 3 equações, sabemos qual o significado de cada coisa. Velocidade final, porque não aparece nenhum índice. Velocidade inicial, porque tem um zerinho. Aceleração, tempo. Posição final, porque não tem zerinho. Posição inicial, velocidade inicial, tempo. Aceleração, tempo. Velocidade final ao quadrado, porque não tem índice. Velocidade inicial ao quadrado. Aceleração, variação da posição, que é S menos S0. Né? Então, beleza. Resumindo, pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era demonstrar essas equações.
Vamos agora só fazer um exercício de aplicação dessas equações. Pessoal, então o exercício que eu escolhi aqui para resolver com vocês foi esse exercício do ITA, né? Dois automóveis que correm em estradas retas e paralelas têm posições a partir de uma origem comum dadas por. Então, tem dois móveis, a posição de cada um é dada pela seguinte equação. A posição do móvel 1 é dada por 30 vezes t. A posição do carro 2 é dada por 1 vezes 10 a terceira. Esse 1,0 é só uma questão de algarismos significativos. Eu fiz na aula de introdução à física para vocês. Então, 1,0 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 10 a terceira. Para fins de solução do exercício, não tem problema a gente substituir só por 10 a terceira. Mais 0,2t². Ou seja, vamos dar uma olhadinha e lembrar dessas equações. A primeira aula que eu ensinei para vocês sobre movimento retilíneo uniforme, eu tenho essa equação, que a posição é a posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Que no caso, o x1 faz o papel da posição final do móvel. A posição inicial aqui é o que não multiplica t. Tem alguma coisa que não multiplica t aqui? Não, né? Então, posição inicial posso concluir que é 0, porque ela não aparece aqui. A velocidade é quem? É 30, porque a velocidade é o que multiplica t. É 30, né? Então, assim, eu concluo que esse móvel aqui está andando em um movimento retilíneo uniforme, né? Veja que não é esse caso que nós estudamos hoje, mas nós estudamos na primeira aula, então ok. E ele anda com a velocidade sempre de 30 e ele passa pela origem com essa velocidade. Então imagina lá a origem, porque a origem é a posição 0, não é isso? Então ele está lá na origem, na posição 0, e ele está passando com a velocidade de 30 metros por segundo, vamos considerar aqui, tá bom? Já um carro 2, veja só, vamos comparar essa equação com essa. Por que eu sei que eu tenho que comparar essa com essa equação aqui? Não poderia ser outra. Porque aparece um t² aqui, só aqui que aparece um t², né? E nesse caso aqui, não aparece t², não aparece nada, né? Isso aqui é posição, então só pode ser aquela equação que nós estudamos. Vamos olhar então. S2 faz o papel de x2, que é a posição final do móvel. S0 é a única coisa que não multiplica t, que está do lado direito da equação. Porque V0 multiplica t e A sobre 2 multiplica t². A única coisa que está sozinho, que não está multiplicando t, é o S0. Quem aqui que está sozinho? O 10 a terceira, ou 1 vezes 10 a terceira aqui, né? Que seria o S0. Tem alguma coisa que multiplica t aqui? Não, esse não multiplica t e esse aqui multiplica t². Então não tem algo que multiplica t. Logo eu posso deduzir aqui que V0 é igual a 0, porque 0 vezes t é 0. Por isso que não aparece alguma coisa que tem t aqui. Logo eu posso deduzir que esse carro aqui partiu de uma velocidade inicial igual a 0. Lá na posição inicial, igual a 10 a terceira. Só que esse móvel estava acelerando. Por quê? Porque 0,2 é esse termo aqui que acompanha o t², tá vendo? Assim como aqui, que é o A sobre 2. Então eu posso dizer o seguinte, olha só, que A sobre 2 é igual, ou seja, esse termo aqui é igual a esse termo aqui, 0,2. Se eu passo esse 2 multiplicando, 0,2 vezes 2 é 0,4. No caso aqui, vamos considerar que é metros por segundo ao quadrado, que seria a unidade do sistema internacional. Então, a aceleração desse carro aqui é 0,4. Beleza. Vamos interpretar. Um carro está lá na origem, com a velocidade de 30. Esse carro aqui está lá na posição 1000, que é 10 a terceira, bem? Mas ele está partindo do repouso e está sempre com essa aceleração constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, o que vai acontecer? Acontece que nesse exercício ele pediu uns instantes t e t' que os automóveis devem estar lado a lado. Como que isso vai acontecer? O carro lá que estava na posição 0 não estava com velocidade até grande, de 30 metros por segundo, então uma velocidade até considerável. Então ele vai passar o carro que está lá na frente, certo? Só que o carro que está lá na frente está acelerando, enquanto esse não. Esse aqui está com velocidade constante. Então depois que ele passou, esse carro aqui vai aumentando a velocidade, aumentando. Vai chegar um momento que ele vai encontrar de novo o móvel. Por isso que ele pediu os dois instantes. Um instante que ele encontrar na outra passagem
né? Esse carro aqui vai encontrar esse ultrapassando ele. E esse aqui depois vai reencontrar ele novamente para ultrapassar de volta. Ultrapassar novamente, porque ele está aumentando a velocidade, pois tem uma aceleração, né? Pessoal, agora é muito simples. Por mais que esse exercício pareça um pouco complicado, o que tem que acontecer para os carros estarem lado a lado? Qual variável física deve ser igual? Que nós estudamos aqui até o momento. Concorda que a posição deles deve ser a mesma? Quando ele está lado a lado, os dois vão estar na mesma posição. Um primeiro estava no 0 e o outro estava no 1000. Mas na hora que eles encontrarem, um vai estar na mesma posição que o outro. Ou seja, essa posição 1 desse carro deve ser igual à posição 2. Ok? Então vou escrever isso. A posição 1 deve ser igual à posição 2. Sempre que eu tiver um exercício que fala sobre encontro de automóveis, um vai estar lado a lado, um vai encontrar o outro, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu vou pensar, a posição do carro 1 vai ser igual à posição do carro 2. Ok? Então, beleza. Quem que é a posição do carro 1? 30T. Então, no lugar de x1, vou colocar 30T. Quem que é a posição do carro 2? É tudo isso aqui, ó. No lugar de colocar um 1,0 vezes 10 a terceira, eu vou colocar só 10 a terceira, porque multiplicar por 1 não muda nada, e como eu disse para vocês, isso aqui é só uma questão de algarismo significativo, não vai alterar a nossa resposta. Então, eu coloquei aqui, ó, 10 a terceira mais 0,2t², tanto faz a ordem aqui, né? Vou fazer assim, vou tirar esse zero daqui e vou fazer de outro jeito aqui para vocês. Olha só, esse 30t que está aqui positivo, posso passar para cá negativo, ok? Então ficou 0,2t², o 30t passou negativo e tinha mais esse 10 a terceira aqui. Isso tudo igual a zero. Tanto faz a ordem eu escrever 0 de cá ou 0 de cá, porque se isso é igual a zero, então esse falar que isso é igual a zero do lado de cá não vai estar alterando nada. Então eu vou escrever igual a zero do lado de cá. Porque aqui parece muito com alguma coisa que vocês já conhecem, que é uma equação do segundo grau. Como que eu vou resolver a equação do segundo grau? Jogo em Bhaskara. Beleza. Menos b, como b é negativo, menos com menos fica positivo, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 30 ao quadrado, que é 900, menos 4 vezes a vezes c. E assim, dividido por 2 vezes a. Resolvendo isso aqui, pessoal, 10 a terceira é igual a 1000, tá bom? Para quem não lembra aí. E resolvendo aqui, nós encontramos essas duas soluções. 100 e 50, ou seja, nós precisamos interpretar isso aqui passo a passo, saber que esse partiu do zero, saber que esse aqui partiu da posição tal. Não precisava disso tudo, né? Só fiz isso para fim de vocês poder olhar para uma equação assim e saber interpretar o que significa cada númerozinho que acompanha as variáveis aqui, tá bom? Pessoal, o objetivo da aula era esse, era uma aula demonstrativa, demonstrar as equações, mostrar uma aplicação para vocês. Eu vou depois fazer outro vídeo para vocês resumindo todo o conteúdo, tá bom? De forma bem breve, sem demonstrações. Então vamos ficando por aqui, pessoal.